Salve, salve, gente boa! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aí ao canal. Nesse vídeo a gente vai falar o seguinte, querido. O que é errado primeiro vira comum e depois normal. Vamos pensar sobre isso. Vem comigo até o final. Só que antes não deixe de se inscrever no canal, né? Não precisa você estar assistindo o vídeo e não está inscrito ainda. Clica aí no botão, é bem rápido, não vai tomar o seu tempo. Aproveita e clica no sininho, que você é notificado a cada vídeo novo que é postado no canal. Curta, comenta, compartilha, para que o vídeo tenha mais visualizações e a gente consiga alcançar os nossos objetivos, que é levar a palavra de Deus a toda criatura. Nos ajuda nessa missão? Podemos fazer obras maiores e eu conto aí com a tua ajuda. Texto desse vídeo, Apocalipse capítulo 9, e os versículos são 20 e 21. Apocalipse 9, versículos 20 e 21, dizem assim: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Terrível época essa. E é muito triste o que a gente vai começar a ver, que é exatamente o que eu queria que você começasse a pensar aqui, é para a gente ter cuidado com aquilo que está se tornando comum com o objetivo de virar normal. Porque antes que uma coisa fique normal, o que é a gente considerar algo como normal? Considerar algo como normal é considerar aquilo como aceitável e como uma prática, digamos assim, uma mudança, uma quebra de paradigmas. Quebrar paradigmas, que às vezes é importante, mas a gente precisa avaliar a estrutura daquele paradigma. Porque pensa que paradigmas, às vezes, são as colunas de uma casa. Então, você sair quebrando todas as colunas de uma casa, de um apartamento, porque quando você faz uma obra, você mora num prédio de mais de 3 andares, né? Imagina um prédio de 20, 30 andares. Você não pode sair fazendo obra dentro de um apartamento assim de qualquer jeito, cortando tudo quanto é coluna, cortando parede. Vou abrir aqui, vou fazer um salãozão imenso e aí vou cortar as vigas, vou cortar as colunas, vou sair cortando tudo. Você tem que pedir a planta, você tem que perguntar ao engenheiro quais colunas você pode tirar, quais paredes você pode tirar. Principalmente hoje há uma engenharia toda, né, conhecida como engenharia estrutural, que nem paredes você pode tirar, senão o prédio todo desaba. Então, nesse negócio de quebrar paradigmas, a gente precisa analisar se esse paradigma ele não é estrutural, se esse paradigma ele não é um alicerce sólido, se esse paradigma não é o que está sustentando todas as coisas até aqui. Então, a gente precisa ter muito cuidado com essa expressão de quebrar paradigmas. Tem gente que exagera demais, tem gente que é empolgada demais, tem gente que vai muito além daquilo que poderia, e às vezes nesse de ir além, às vezes não vai no sentido positivo, vai no sentido negativo. A gente precisa quebrar paradigmas, a gente precisa romper barreiras, mas muito cuidado para você não estar destruindo o alicerce que segura todo o prédio, toda a estrutura sobre a qual, ou sob a qual você vive, e tudo desmoronar sobre a sua cabeça. Então muito cuidado com esse negócio, que às vezes a coisa está se tornando comum demais e aí vira normal, e aí não tem mais problema, deixou de ser errado. A gente não pode, em determinadas coisas que a Bíblia está dizendo que é errado, por que a Bíblia está dizendo que é errado? Porque Deus é ruim, porque Deus não quer o teu bem. Tem gente que fala assim, mas essa é a minha vida, esse é o meu estilo de vida, eu sou feliz assim. Querido, tudo bem, maravilha que você é feliz assim, mas você precisa entender que você está fazendo uma aliança. Com quem você quer fazer aliança? Se você está fazendo uma aliança com Deus, se você está sendo selado pelo Espírito Santo, se você está sacrificando o teu Isaac, se você está mortificando a tua carne para viver o teu Espírito, que é o que vai ser eterno, mas não é essa tua carne que vai ser eterna, essa tua carne vai perecer, vai apodrecer, vai estragar. Então não é com a carne que você tem que se preocupar, é com o Espírito. Então tudo aquilo que está relacionado à sua carne, você precisa mortificar, você precisa se desprender para se aliançar com Deus, colher a vida eterna, colher a paz eterna, entrar no céu e viver em felicidade eterna. Ou se aliançar com os demônios e colher aquilo que Deus já está anunciando, porque o que vai acontecer com o diabo e os seus anjos
já está anunciado. A Bíblia já está anunciando há milhões de anos que a Bíblia vem anunciando, não só no Novo Testamento, mas também no Antigo Testamento, os flagelos, todas as coisas que Deus vem anunciando ali. Agora, tem gente que quer se aliançar com o demônio e seus anjos. Quem se aliança com o demônio e seus anjos, querido, vai colher aquilo que os demônios e os anjos vão colher também. Então, se você se mistura com morcego, vai chegar um dia que você vai acordar de cabeça para baixo. Então, você precisa saber com quem você está se aliançando. Então, a grande questão, querido, não é se Deus é ruim, se Deus é bom. Deus já anunciou que vai fazer isso. Agora, qual lado que você quer escolher? Você quer escolher o lado do que vai ser destruído ou o lado do que vai ser o vencedor, de que vai estar no céu? A escolha, ela é nossa. E o que vai falar aqui no versículo 20 é que aqueles homens que não foram mortos por esses flagelos também não se arrependeram. Querido, hoje tem gente que Jesus já morreu na cruz, tem todos os anúncios de tudo que vai acontecer em Apocalipse, já estava anunciado também no Antigo Testamento, independente do livro de Apocalipse e do Novo, já estava anunciado no Antigo, Jesus já morreu, tem um monte de gente ao nosso redor, de milagres, de curas, de relatos de pessoas sendo transformadas, e ainda assim as pessoas preferem os assassínios, as feitiçarias, a prostituição e os furtos. E a pessoa também não quer se arrepender, então não vai ser por causa de flagelos, não vai ser por causa de trombetas, não vai ser por causa de destruição no mundo. Muita gente falava assim, por causa da pandemia o mundo vai se tornar diferente. Tornou pior. O mundo vai ser melhor depois da pandemia, que as pessoas vão se amar mais, porque a pandemia foi uma catástrofe, destruiu famílias e não sei o que lá. Que as pessoas estão pior, estão mais egoístas, estão mais cheias de ódio, estão mais sem compaixão, estão mais sem empatia, estão mais sem misericórdia do que antes da pandemia. O que a gente está vendo na realidade é que a população piorou muito depois dessa pandemia. E depois dos flagelos, tu acha que vai ser diferente? É óbvio que não. Por quê? Porque os homens vão viver exatamente de acordo com aquilo que eles buscam. Assista o vídeo anterior para você entender sobre isso. Então, quando você busca uma coisa, você encontra. Se você busca viver debaixo dessas coisas aqui, por exemplo, versículo 20 ele vai falar, não se arrependeram das obras das suas mãos. E quais as obras das suas mãos? Deixando de adorar demônios e a ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que não podem ver nem andar. Então as pessoas estão buscando adoração sabendo que são demônios. As pessoas estão fugindo de Deus, fugindo da presença de Deus e de tudo que aponta a Deus. Assista o vídeo nosso aí correspondente à segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, que você vai ver o rumo da humanidade já traçado por Paulo. Então Paulo já anunciava ali, querido. Não sei por que tem gente que ainda fica surpreso com determinadas coisas que acontecem. Deus já está anunciando, Deus já está avisando. Você olha, por exemplo, Isaías capítulo 30, vamos dar uma lida lá em Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, a partir do versículo 27, vai falar do julgamento da Síria. Eu não vou ler o texto todo, mas eu recomendo que você leia todo o capítulo 30 de Isaías. O versículo 33 vai falar assim, porque há muito está preparada a fogueira, preparada para o rei. A pira é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. A pira já está acesa, a fogueira já está acesa. Eles serão lançados lá. Agora, quem que a gente escolhe seguir? Quem que a gente vai escolher acompanhar? Então, querido, cuidado com as alianças que você faz. Cuidado. Romanos 14, versículos 22 e 23, vai ser muito claro com isso. À medida que você começa a aprovar, à medida que você começa a aceitar, à medida que você começa a fazer pequenas concessões em termos ideológicos, você está se aliançando. Cuidado com isso, querido, cuidado. Às vezes tem coisa que tem aparência. Assista o vídeo anterior, imediatamente anterior a esse daqui, que a gente está falando sobre isso, que o demônio ele vem assim, não é pela frente que vem a destruição, é pela cauda. A cauda é que causa dano. Então, muito cuidado com a aparência, muito cuidado com o que se é dito. Olha, estuda a vida, olha como é a vida em família, olha como é o comum dessa pessoa. E veja se no comum não tem coisas erradas ali. Se no comum tem coisas erradas, querido, então não aceite aquilo como normal. Não aceite essas ideias como normal. E entenda, querido, nada disso que a gente está estudando aqui do capítulo 9, das trombetas de Apocalipse, nada disso vai se concretizar sem que antes
venha o aspecto ideológico, sem que antes venha uma implementação ideológica. Por que as pessoas não vão se arrepender? Porque ideologicamente elas já vão ter uma formação, elas vão na realidade culpar Deus, elas já não acreditam mais na existência de Deus, já não vai haver mais misericórdias entre um e outro. Então, se não tem mais misericórdia, compaixão e empatia entre os seres humanos, então não vai ter nenhum problema de você ver destruição, de viver morte. Isso não vai gerar, não vai despertar nada no ser humano, porque eles vão estar aliançados com aquilo que é o mal. E o versículo 21 vai falar das práticas. O que a gente vê aqui é que não se arrependeram das obras das suas mãos, ou seja, todas essas práticas dos versículos 20 e 21 se tornaram normal. Isso aqui está se tornando normal, está se tornando aceitável e muito pelo contrário, né? Aquilo que hoje você vê há 50 anos atrás, as pessoas faziam às escondidas, hoje estão empurrando para crianças pequenas, querendo ensinar isso na escola. Aquilo que antes era feito às escondidas, que as pessoas sabiam que era o errado e que as pessoas sabiam que causavam mal, hoje estão querendo ensinar para as crianças, para que as crianças já cresçam aceitando aquilo como normal. Então, muito cuidado, porque nada se torna normal, nada começa a entrar num padrão normal de vida sem que antes não comece a se tornar comum. Então, primeiro se pega a prática comum para dizer que ninguém consegue viver sem isso, para depois transformar isso como normal e aí ter o aval. Ou seja, ao invés do ser humano melhorar o seu padrão moral e entender que o padrão moral são alicerces fundamentais que não podem ser destruídos, ao invés do homem melhorar em direção ao padrão moral elevado, o que o homem está fazendo? Reduzindo o padrão moral. Então vamos fazer o seguinte, já que é difícil, já que tem que ter muito esforço, como a gente é preguiçoso mesmo, como o ser humano é preguiçoso, então ao invés da gente se esforçar muito para ter um padrão moral elevado, o que a gente faz? Então bota esse padrão moral mais perto, porque aí a gente alcança de uma maneira muito mais fácil. Então essa busca pela facilidade, essa preguiça, essa falta de esforço para se tornar melhor, está cada vez mais reduzindo o padrão moral. Cada vez mais o padrão moral da humanidade está indo abaixo, refletido aí no versículo 21. O que a gente vê no versículo 21 são práticas normais. São que todas essas práticas são normais. Que práticas são essas? Os assassínios, ou seja, acabou o respeito com o próximo, tirar a vida do outro, jogar futebol com a cabeça, né, de alguém que está à frente de uma instituição. Isso aqui é tranquilo, isso aqui não tem nenhum problema. Você fazer um vídeo sujo de sangue, indicando um aborto, isso aqui é lindo, é maravilhoso, é arte, tudo é arte. Então, antigamente, há um tempo atrás, a arte era o reflexo do que é belo. Hoje em dia, tudo que é belo é relativo, democracia é relativa, bem é relativo, está tudo tão relativo, e aí o feio está se tornando arte. Aquilo que é macabro, aquilo que é tenebroso, aquilo que é obscuro, está se tornando arte. Para quê? Não tem como você implementar uma ideologia sem você atingir a arte e cultura, porque através da arte e cultura você implementa uma ideologia na mente de um povo. Então, quando você interfere na educação e você toma conta da arte e da cultura, você começa a tomar conta do que norteia o pensamento da humanidade, do que dirige o pensamento da humanidade. Então, essa compaixão, o padrão moral, seguir a padrão morais, já vão estar destruídos. Feitiçarias, a palavra feitiçarias aqui vem de fármacon, né, de fármacos, que significa droga, significa um veneno, é a mesma palavra usada para a farmácia, né, para os fármacos, que são as drogas, que podem ter drogas que são benéficas para o ser humano, outras que causam dependência, destruição, mas a raiz da palavra é a mesma. Só que essa palavra fármaco era muito usada também para amuletos, para magia, né, para trabalhos de magia. Então, essa coisa voltada para as drogas, para a magia, para substâncias alucinógenas, essas coisas voltadas para substâncias que fazem você fugir de uma realidade, tudo aquilo que você é induzido a fugir de uma realidade, a não encarar a realidade, isso é fármaco e isso é perigoso. E o homem, ele precisa ter a maturidade a saber encarar a realidade, a maturidade a saber resolver problemas e encarar de frente. Não é você utilizar-se de uma droga para fugir
da realidade. Você pode se acalmar, usar algo para você se acalmar, para você não ter ansiedade, para que através disso você consiga raciocinar, chegar a uma conclusão que seja benéfica. Agora, se o objetivo não é chegar à conclusão, se o objetivo não é resolver o problema, então cuidado, que esse tipo de droga não está fazendo bem e é, na realidade, uma feitiçaria, tá? Iludindo, tá transformando, tirando você de encarar a realidade. A realidade ela vai continuar ali e apenas você é que vai estar vivendo um mundo paralelo, colhendo as consequências da realidade, porque você colhe o que está na realidade. Você não vai colher o do mundo paralelo, você não vai colher o desse mundo da viagem que você fez, dos fármacos que você usou. Você vai colher o da realidade. Então, ou você resolve a realidade, se tranquiliza, se acalma, raciocina, pede ajuda, principalmente pede ajuda para resolver seus problemas da realidade, ou então você vai ser completamente iludido pelo que era comum, querendo virar normal. A palavra prostituição aqui é porneia, é a mesma raiz da palavra pornografia, e a porneia a gente tem aí o vídeo no canal correspondente a Gálatas 5, assista os vídeos lá que a gente detalha sobre isso. Eu vou resumir rápido aqui, porque o nosso tempo aqui é bem menor. Mas porneia tem significado como adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, sexo com animais. Tudo isso é porneia. Tudo isso faz parte ali desse contexto da porneia. Então, esse tipo de prática é aliança com demônios, porque não é a prática instituída por Deus. Então, os demônios querem isso para quê? Para afundar o homem, porque tudo isso traz doenças, tudo isso traz uma série de problemas psicológicos, tudo isso traz, então, viver e achar que esse comum tem que ser normal e eu tenho que viver isso, que esse é que é o grande problema, né? Esse que é o grande problema, é quando a coisa você começa a ser obrigado a viver o que é errado. Quando aquilo que é errado já não é considerado como errado e as pessoas que fazem são exceção. Não, aquilo está começando a ser imposto. Você tem que viver isso e você precisa viver isso, e se você não vive isso, você que está errado. Essa é a realidade desse mundo na sexta trombeta, onde fazer o certo é que vai se tornar exceção, é que as pessoas vão estar deixadas de lado, porque a porneia, os fármacos, os furtos, ou seja, já não vai haver mais lei que determine o que pertence a um e o que não pertence, o que te pertence e o que não te pertence, o que é propriedade. Então todo ataque à propriedade privada, toda invasão de propriedade privada, ela precisa ser repelida. Você precisa entender que aceitar isso é reduzir o padrão moral. Que um padrão moral elevado, ele respeita a propriedade. Esse óculos é meu, então você não pode vir chegar e tomar o meu óculos. Eu paguei por ele, então eu tenho a propriedade sobre ele. O telefone é meu, então você não pode vir tomar. Isso é um padrão moral. Quando você começa a reduzir e o que é teu agora é meu, eu vou pegar e acabou, e não me interessa se é teu. Não existe mais o conceito de propriedade privada, tudo é público, tudo é de todo mundo, você não tem nada que seja exclusivamente seu. Isso é perigoso. Esse é o padrão que estará sendo implementado aqui da sexta trombeta. Qualquer semelhança com o que a gente já está vivendo, querido, não é mera coincidência, mas essa é a realidade. Eu estou falando aqui a realidade da sexta trombeta. É assim que o mundo vai estar na sexta trombeta. Agora você escolhe aquilo que está lá em Deuteronômio. Leia Deuteronômio 28 e 29, leia com muita calma, separe uma semana inteira para você ler, anotar, marcar palavras, pesquisar palavras. Leia, tira uma semana inteira, assim, 1 hora por dia, para você fazer o estudo sobre Deuteronômio 28 e 29. E dê uma analisada com bastante calma a respeito desse trecho da Bíblia, para você entender e fazer então a sua escolha. A vontade de Deus, querido, é que você escolha por Ele. A vontade de Deus é que nesse momento aqui da sexta trombeta, se começar a acontecer agora, que a gente não esteja mais aqui, que a gente já esteja com Deus na glória. A vontade de Deus é que você esteja com Ele no céu. Então muito cuidado, querido, porque nada vira normal sem antes não começar a ser comum. Tá bom, gente boa? Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.